Hoje vamos ver biblicamente quem é que consegue guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Vamos lá. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus Cristo quem poderia se salvar. Olha a resposta de Jesus. Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, a salvação para o homem é impossível. Não tem lei que ele possa guardar que o leve à salvação, o leve a se salvar. Porque o Senhor Jesus está a afirmar, quando eles fizeram essa pergunta, quem é que pode se salvar? Está a afirmar que é impossível para os homens. Mas para Deus é possível. A salvação só é possível através do Senhor Deus. Mas para o homem é impossível. Então não tem lei nenhuma, não tem nada que o homem possa fazer que permita que ele se salve, que ele seja salvo pelos seus méritos, pelo seu caráter, pela sua força humana. É impossível. Então, já descarta aqui que não tem como um homem cumprir lei para se salvar. Mas vamos adiante. Olha aqui. Aqui está a falar que o Senhor Jesus Cristo foi entregue à morte por causa de nossos pecados e ressuscitado para que fossem declarados justos diante de Deus. Bem, se nós conseguíssemos guardar a lei, não precisaria Jesus ter sido entregue à morte. Por quê? Porque nós já estaríamos guardando a lei, nós seríamos salvos pelo guardar ou cumprir a lei. Então não era necessário Jesus ter vindo e morrer em nosso lugar. Então esse versículo também já mostra que na realidade não tem quem consiga cumprir a lei, porque se nós cumpríssemos a lei, não era necessário Jesus Cristo ter vindo se entregar à morte por causa dos nossos pecados. Aqui em Gálatas 5,3, o apóstolo Paulo está a repreender os Gálatas e diz assim: de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Bem, ele está a dizer que todo homem que se deixa circuncidar era obrigado a guardar toda a lei. E por que ele não queria que essas pessoas, os Gálatas no caso, se deixassem circuncidar? Porque eles seriam obrigados a guardar toda a lei. E Paulo não queria que eles guardassem a lei. Agora por quê? Qual o motivo de Paulo não querer que eles guardassem a lei de Deus? Vamos ver. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Aqui Paulo explica. Porque nem mesmo aqueles homens lá que estavam incentivando os Gálatas a voltarem para a lei, porque os Gálatas estavam na graça, mas vieram homens judeus e estavam incentivando eles a circuncidarem, a guardar os requisitos da lei, porque só a graça, segundo eles, não era suficiente para o salvá-los. Mas Paulo disse que não, que eles não se deixassem circuncidar, porque quem se deixasse circuncidar era obrigado a guardar toda a lei. E no caso, nem eles, nem aqueles mesmos homens lá que se circuncidam, aliás, que eram circuncidados, né, e estavam incentivando eles, os Gálatas, a circuncidarem-se, nem eles mesmos guardavam a lei. Eles queriam apenas se gloriarem de terem incentivado eles a voltar para a lei, né, a colocarem a circuncisão, ou seja, a marca, né, a marca no corpo. Então, Paulo diz que não era para que eles fizessem isso, porque se eles se deixassem circuncidar, eles eram obrigados a guardar toda a lei, mas como ninguém conseguia, porque nem aqueles mesmos que estavam incentivando eles conseguiam, ninguém conseguia, então não era necessário, Paulo não queria que eles fizessem tal coisa. Olha aqui, já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Olha aí, o povo de Israel foi o povo que recebeu a lei de Deus, os 10 mandamentos e mais leis, né? Porque Moisés recebeu de Deus também estatuto, juízo e muitas outras coisas para o povo de Israel. Mas nem eles mesmos, eles conseguiram cumprir a lei, é o que está escrito. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto, e eles se esforçaram para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Eles nunca tiveram sucesso em cumprir a lei.
Olha aqui nesse versículo, Atos 7:53, Estevão está falando para eles, para os judeus, que o estavam acusando lá naquele momento. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Eles não guardavam, os judeus não guardavam. O povo de Israel não guardava. Não conseguiam, ninguém conseguia. Ninguém conseguiu naquele tempo e nem agora. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Eles não conseguiam guardar. E Estevão estava passando isso na cara deles. Aqui, o próprio Senhor Jesus está falando para eles, para os judeus na época, no pessoal de Israel. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós a cumpre. Jesus colocou logo todos. Nenhum a cumpre, nenhum de vós a cumpre. Quer dizer, ninguém consegue cumprir. Moisés não vos deu a lei? E Moisés deu. No entanto, nenhum de vós a cumpre. Por que procurais matar-me? Olha, e eles estavam tentando matar Jesus Cristo. E no mandamento está escrito para não matar. E eles estavam tentando, e não só tentando. Depois eles conseguiram, eles mataram Jesus Cristo. Para ver como eles não conseguiam cumprir a lei. Moisés não vos deu a lei? O Senhor Jesus Cristo falando com eles. No entanto, nenhum de vós a cumpre. Ninguém cumpre, não consegue. Olha aqui, falando também para o povo de Israel. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Olha aí. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Eles não conseguiam guardar. Eles se orgulhavam de ter a lei de Deus, mas em compensação não conseguiam guardá-la, viviam em desobediência à lei de Deus. E esse versículo mostra que eles eram uma vergonha para Deus. E qualquer pessoa que tenta guardar a lei e não consegue, porque você pode conseguir guardar um mandamento, mas não consegue guardar todos os mandamentos. E a palavra nos fala que se você cumprir toda a lei e caiu num só ponto, caiu em todos. Então é impossível. Então o que acontece? A pessoa se torna uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Então não tem como a gente se agarrar a mandamentos, a querer viver guardando os mandamentos, porque ninguém consegue, humanamente falando, pelo nosso mérito, pela nossa capacidade humana. Por que não? Por que não consegue? Porque aqui está a resposta. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não tem quem consiga. Porque se a pessoa guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, ela já se tornou culpada de quebrar toda a lei. Isso quer dizer o quê? Quem é que não tropeça? Quem é que vive vários anos de vida na Terra e não tropeça? Todos nós tropeçamos em alguma coisa. Tropeçamos em guardar a lei. Então não tem como guardar a lei, porque a pessoa tropeça, a pessoa falha. Então não tem como guardar a lei, é impossível. E aqui está mais exemplos, mais explicação, mostrando que é impossível e o porquê que é impossível. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. A lei é espiritual. Nós não conseguimos, pela nossa capacidade humana, pela nossa natureza humana, guardar a lei de Deus, porque ela é espiritual. Nós só vamos conseguir quando nós nos tornarmos espiritual, ou seja, guiados pelo Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Aí é outro assunto, é outro estudo. Mas vamos para cá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal. Apóstolo Paulo falando, né? Vendido à escravidão do pecado. O ser humano foi vendido à escravidão do pecado quando Adão pecou. Quando Adão pecou, toda a raça humana foi entregue ao pecado, por causa do pecado de Adão. Então não tem como o homem cumprir os mandamentos de Deus, a lei de Deus, porque a lei é espiritual. Nós somos carnais e vendidos à escravidão do pecado. Então nós saímos debaixo do pecado só em Jesus Cristo. Mas é outro assunto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O apóstolo Paulo falando, mas serve para todos nós. Isso aqui tem pessoas que dizem, não, isso aqui, esse versículo era só para aquele momento, para aquela época, para aquela cultura. Não, isso serve para toda a raça humana. Porque na nossa carne, na nossa natureza humana,
em todos os seres humanos, não habita o bem não habita bem algum, que habita é o mal. Nós só passamos a fazer as coisas certas e andar na direção de Deus, andar diante de Deus corretamente, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, mas pela nossa capacidade humana é impossível. E muitas pessoas se apegam a querer cumprir os mandamentos pela sua capacidade humana, não tem como. Mas vamos lá, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Se não habita o bem, habita o quê? O mal. E quem é o mal? E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O apóstolo Paulo está a nos esclarecer que com efeito o querer está em mim, ou seja, em nós. Eu querer cumprir o mandamento de Deus, o querer fazer a coisa correta, fazer as coisas certas, está em nós o querer. Está em nós, mas nós não conseguimos realizar o bem. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos, porque quando Paulo está falando aqui de realizar o bem, ele está falando, não só o capítulo todo de Romanos 7, ele está falando de lei e graça. Então ele está se referindo aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim. O querer o quê? O querer fazer o bem. O querer fazer as coisas certas. O querer cumprir os mandamentos. Está em nós. Mas não consigo realizar o bem. Ninguém consegue. Por quê? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da nossa natureza é inimizade contra Deus. E por quê que a inclinação da nossa carne, da nossa natureza, é inimizade contra Deus? Aqui está a resposta. A resposta está no próprio versículo. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. A nossa natureza humana, ela não é sujeita à lei de Deus, ela não se sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Não tem quem consiga, ninguém consegue cumprir os mandamentos de Deus. Porque a própria palavra do Senhor nos afirma isto. Não é eu que quero trazer uma filosofia para ninguém, para você, ou seja, para quem for. Mas é a palavra do Senhor que nos mostra que é impossível cumprir os mandamentos pela nossa natureza humana, pela nossa capacidade humana. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus quando estamos na carne, quando estamos pela nossa natureza humana, quando somos controlados pela nossa mentalidade humana e não pelo Espírito Santo. Nós somos inimigos de Deus. Toda a raça humana, todo ser humano que ainda não é guiado pelo Espírito Santo, que ainda não tem o Espírito Santo de Deus na vida e não é guiado pelo Espírito Santo, ela é inimiga de Deus, porque ela não se sujeita à lei de Deus. E nem verdade pode ser. Ainda tem mais uma verdade que não é mostrada nas religiões. E aqui está, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, a força do pecado é a lei. Quem que dá força ao pecado? A lei. Quanto mais você tenta obedecer a lei, mais você peca. Quanto mais você se esforça para cumprir mandamentos, mais você peca. É o que está escrito. Está aqui, ó. E a força do pecado é a lei. Quer dizer, quando você se submete, está debaixo da lei, o pecado ganha força e faz com que você desobedeça mais ainda. Está escrito, não foi eu que inventei. E a força do pecado é a lei. Quem dá força ao pecado é a lei. Para que o pecado perda força na sua vida e na minha vida, nós temos que sair debaixo da lei. E eu já mostrei isso em outros vídeos. Que o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu de uma mulher, nasceu debaixo da lei, e nasceu debaixo da lei para nos resgatar, para nos libertar da lei. Porque enquanto estivermos debaixo da lei, nós somos pecadores, nós continuaremos a pecar, porque o pecado é a transgressão da lei. Toda vez que eu transgrido a lei, eu estou a pecar. E o que acontece? Quando eu estou debaixo da lei, ou o que é estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei é você confiar na lei para se justificar diante de Deus. É você tentar cumprir os mandamentos pela sua capacidade humana. Isso é estar debaixo da lei. É você confiar que precisa cumprir os mandamentos e se esforçar para cumprir os mandamentos. Porque a religião manda, né? Ensina. Então você, na realidade, entra em contradição porque a sua mente fica
fica cheio de contradição, porque você vai ver, quando você se esforça para cumprir a lei, que é onde você mais peca, onde você mais desobedece à lei de Deus. Então, esse estudo é somente para trazer um despertamento para nós que já aceitamos Jesus Cristo como Salvador, e para você também que ainda não aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, que ainda não deu um passo em direção ao Senhor Jesus Cristo, mas acha que já tem Jesus, porque nasceu numa religião e acha que já tem o Senhor Jesus em sua vida. Mas você só vai realmente conhecer Jesus Cristo na palavra da Bíblia, na palavra bíblica. Busque ler a Bíblia, independente de religião. Se você quer ir a algum lugar, algum tempo, vá, mas não deixe de ler a Bíblia, não. Continue lendo, se você que já lê, você que não lê, adquira o hábito de ler, que você vai realmente ter um encontro com Jesus Cristo. Aí você vai entender o que eu estou a falar. E você que já é cristão, que já aceitou Jesus Cristo, que já tem anos e anos na fé, mas ainda está morto espiritualmente, porque não aprendeu nada durante esse período todo de cristão, passe a despertar também para ler mais, para buscar mais na palavra de Deus, porque é a palavra que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço essa oportunidade. Amém.